E você já deu graças a Deus hoje? Estamos nos deleitando na oração que Jesus nos ensinou, a chamada oração do Pai Nosso. Já vimos as expressões: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e hoje vamos falar sobre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, já reparou que nós temos muitas vontades? É claro que isso é uma capacidade dada por Deus. Essa é a chamada capacidade volitiva. A capacidade de escolher, de decidir, de ir adiante, nesta ou naquela direção. É verdade. Porém, nós não podemos esquecer que muitas vezes nós entramos em circunstâncias difíceis, em momentos difíceis, porque as nossas decisões foram tomadas diante de vontades erradas que tivemos. Vontades que não nos levaram a um caminho seguro. Vontade de ter alguma coisa, de fazer ou falar algo, e não deu certo. Jesus está ensinando que nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. E por que a vontade de Deus precisa ser feita? Porque a vontade de Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade nem sempre é boa, nem sempre é agradável e está longe de ser perfeita, mas a vontade de Deus não. A vontade de Deus é tudo isso, é tudo que precisamos. Mas a grande questão é que o nosso coração é muito orgulhoso e egoísta. Por vezes nós não queremos a vontade de Deus coisa nenhuma. Nós queremos a nossa vontade, nós queremos tomar as nossas decisões porque achamos que encontramos a maneira certa de fazer as coisas, a maneira correta de empreender uma direção. Mas veja, tudo isso é o primeiro passo da derrota. E o primeiro passo para longe dessa derrota é pedir a vontade de Deus. O primeiro passo para a direção daquilo que realmente devemos fazer é orar buscando a vontade de Deus. Essa vontade que nunca erra, essa vontade daquele que nunca se equivoca. Seja feita a tua vontade. Mas de que maneira? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ora, como a vontade de Deus é feita no céu? A vontade de Deus é feita no céu de maneira imediata. Não há ninguém que questione a vontade de Deus no céu. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os seres celestiais fazem a vontade de Deus imediatamente e com alegria. Veja o que Jesus está nos ensinando a pedir. Pai, eu desejo que a tua vontade seja feita em minha vida e ao meu redor, da mesma maneira como os anjos te obedecem, da mesma maneira como eles compreendem que a tua vontade é urgente, deve ser obedecida de maneira imediata. Quantas vezes nós sabemos até qual é a vontade de Deus, mas achamos que Deus pode esperar. Achamos que podemos colocar Deus em modo de espera, no stand-by. Achamos que podemos prorrogar os propósitos e a vontade de Deus. Deus dá uma ordem para a natureza e a natureza obedece. Deus dá uma ordem para os peixes, para a fauna marítima, seja de peixes pequenos ou dos grandes animais, e eles obedecem.
Deus dá uma ordem para as aves dos céus e elas obedecem. Deus ordena os ventos e eles sopram. Deus ordena a chuva e ela cai. Deus ordena os astros e eles se posicionam. Mas quando Deus diz para o homem, faça, o homem quer dizer, espere, depois eu faço. Não. Isso não pode ser assim. Veja, os exércitos dos céus obedecem a Deus. Os exércitos dos animais obedecem a Deus. Toda a natureza obedece a Deus. O homem entrou em desobediência e precisa se arrepender dessa desobediência. E uma maneira de que isso aconteça é pedir em oração: Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade da mesma maneira que ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida, na terra, entre os homens. E pode ser que você fique pensando, mas tem tanta gente que desobedece a Deus, não é? Será que vai fazer diferença a minha obediência? Claro que vai. Primeira diferença que vai fazer na tua vida. Não sei quem está desobedecendo a Deus, mas quando nós obedecemos a Deus, a nossa vida, então, sente uma profunda diferença. A segunda questão é que quando nós obedecemos a Deus, muitas pessoas ao nosso redor, elas são abençoadas. E o contrário disso também é verdade. Você lembra que quando Jonas desobedeceu a Deus, muita gente sofreu grande perigo. Mas quando ele obedeceu, então muita gente pôde ser salva. A desobediência do profeta quase matou tanta gente e a obediência dele salvou a tantos. Portanto, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e o primeiro a sentir isto sou eu quando o obedeço. Nem sempre imediatamente, muitas vezes depois, mas vou sentir isso, vou ter essa certeza. Segundo, eu abençoo pessoas. E com tudo isso, terceiro e não menos importante, eu glorifico a Deus quando eu o obedeço. Eu honro a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio. Ora, se a Bíblia diz que nós, como filhos, devemos honrar os nossos pais, imagine, será que como filhos de Deus não devemos honrar a sua vontade? Não devemos dar a Ele todo valor, crédito, honra, reverência? Seja feita, Senhor, a tua vontade, como ela é feita nos céus. Você não pode esquecer que aqueles que estavam nas regiões celestiais e desobedeceram a Deus, eles foram banidos. Satanás e seus anjos, eles não podem mais ter prazer na vontade de Deus. Eles têm que obedecer porque Deus manda, mas eles não têm mais prazer na vontade de Deus. A beleza disso tudo é que nós devemos ter prazer e alegria em fazer a vontade de Deus. Gosto de fazer a tua vontade. Isso está no Salmo 40, versículo 8. Veja o que o salmista diz. No versículo 1 ele diz que espera com paciência. E no verso 8 ele diz, gosto de fazer a tua vontade. Você gosta de fazer a vontade de Deus? Ou você tem apreciado fazer a tua vontade? Buscar os teus desejos, os teus propósitos, o teu império, o teu reino, como falamos no vídeo anterior. Será que é prazeroso para você fazer a vontade de Deus? E vou lhe dizer, vou lhe divertir. Nem sempre fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, vai te levar para um lugar mais tranquilo. Não, por vezes você entra, sim, em momentos de turbulência por ter obedecido. Mas você não fica lá sozinho. Você lembra que quando os discípulos obedeceram a Jesus para que entrassem no barco, para atravessarem para o outro lado, naquele momento, naquela viagem, eles passaram por uma tempestade. Mas não esqueça também que Jesus não os deixou sozinhos. Jesus veio andando sobre as águas. Jesus entrou no barco e Jesus disse, aquieta-te, tempestade.
Veja que até a tempestade obedeceu à vontade de Jesus, à vontade de Deus. Portanto, nós não podemos abrir mão da vontade de Deus. E eu quero orar com você agora. Vamos pedir isso a Deus. Nosso Pai, Pai Santo, Pai Celestial, louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino a nós, seja feita a Tua vontade, entre nós como ela é feita entre os seres celestiais. Ó Deus, seja feita a Tua vontade na nossa vida, a Tua vontade na nossa história, o Teu propósito na nossa vida, ó Deus. Quantas vezes resistimos, quantas vezes nós não queremos a Tua vontade. Ó Deus, converte com amor o nosso coração aos Teus desejos, aos Teus propósitos, à Tua vontade. Seja assim para a Tua glória, ó Senhor. Seja assim para o Teu louvor, meu Deus. Seja assim, ó Deus, para que o Senhor seja glorificado e sejamos protegidos da nossa própria vontade. Pai querido, nós te pedimos esta bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre as tuas decisões, sobre as tuas vontades, sobre a tua vida, a tua família. Não esqueça, continue dando graças a Deus. Fique na paz. Até a próxima.